Obrigado, Juliana. Se puder ir convidando mais gente, a gente vai passar para a palavra do Senhor. E aí, Juliana, pode ir dedilhando aí no fundo. E a gente vai ouvindo essa canção e a gente vai meditando aí na palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 até o 11. O milagre de hoje é o homem da mão ressequida, o homem da mão esmirrada. Amém? Lucas 6, a partir do versículo 1, diz que aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos seus que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado, entrando ele na sinagoga e ensinava, ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la morrer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava aqui no começo do seu ministério, ele já tinha ali os seus discípulos, ele logo depois aqui ele vai começar a selecionar os 12 para fazer um tratamento individual com eles. E Jesus já começa aqui a criar um atrito, a criar um problema com os fariseus, com os escribas, e ele já começa a se colocar em risco por aqueles que estavam precisando, necessitando de algo de Deus. Os versículos de 1 a 5, eles não fazem exatamente parte do contexto do milagre, da cura desse homem da mão ressequida, mas é importante a gente ler para a gente entender todo esse contexto, desse questionamento acerca do milagre, das coisas de Jesus sendo feitas no sábado. Então Jesus explica, e o final do versículo 5, ele é muito interessante. Jesus explica, Jesus não está tirando o sábado, Jesus não está excluindo o guardar o sábado, Jesus ele não está menosprezando ou burlando a lei, mas ele coloca no final do versículo 5 uma frase que é muito importante para nós. Jesus, ele é o Filho do Homem, e o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. O que significa isso? Significa que Jesus está acima de todas as coisas. Nós acreditamos num Deus, nós buscamos a um Deus que está acima de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que é soberano, que tem poder, que tem autonomia, que age acima de qualquer coisa. E ele aqui está na sinagoga ensinando, ministrando, e ele percebe no meio daquele povo que ali estava,
um homem que tinha um problema na sua mão. E quando Jesus chama aquele homem para vir até a frente, Jesus começa a entrar num terreno extremamente perigoso. Jesus começa a entrar numa esfera de uma discussão, numa esfera de um problema, numa esfera de uma situação que o colocava em risco. Mas era extremamente importante para aquilo. E a gente precisa entender, querido, que Jesus ele não abandona a sua natureza por causa de situações, circunstâncias. Estão entendendo isso? Jesus ele não abandona, Jesus ele não larga a sua própria natureza, ele não pode ir contra a sua própria natureza de amar. Deus ele é amor. Deus ele é amor. E aqui Jesus ele começa a fazer o povo meditar e refletir sobre algo que a gente já falou outras vezes na igreja, que é a questão da interpretação da lei. É a diferenciação entre a esfera da instrução, a esfera do que quer, do que deseja aquele que está ordenando, e a letra em si. O que está dizendo exatamente a letra da lei. Porque quando a gente pega o Antigo Testamento, que fala sobre as questões dos sábados, há textos que falam especificamente do que Deus está dizendo, do que Deus está falando. É óbvio que há passagens em que Jesus em que Deus está se enfurecendo, porque pessoas estavam desrespeitando. E aí aqui a gente precisa entender todo aquele contexto do Antigo Testamento, de que o povo estava saindo do Egito, o povo estava atravessando um caminho, o povo estava atravessando um deserto, que simbolizava para eles um aprendizado. E aquele povo que estava ali no deserto era um povo que tinha perdido o temor a Deus, queridos. 400 anos no Egito. Imagina aí, se a gente colocar gerações de 60 anos, né, são quase 8 gerações, mais de 7 gerações. E aí talvez na terceira, na quarta geração, esse temor ao Senhor, esse respeito ainda houvesse, mas depois eles começam a se envolver, depois eles começam a se fechar dentro daquele contexto que estava ocorrendo no Egito. E o povo precisava de uma disciplina, o povo precisava de um aprendizado, o povo precisava de um entendimento, e o povo precisava daquilo que mais tarde Salomão vai colocar, que o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria, o entendimento, Tiago, ele vai colocar 8 dimensões da sabedoria que vem do alto. A gente colocou isso na nossa página no Instagram. E a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que tem misericórdia, a sabedoria que busca, a sabedoria que faz o bem, a sabedoria que busca o entendimento, a sabedoria que vem de Deus, ela tem que estar envolvida no temor a Deus. Se a gente não tem temor a Deus, querido, a gente não vai conseguir absorver nada. E a gente não vai conseguir fazer nada. Então essa questão entre o que diz a letra da lei e qual a instrução por trás da lei, lembra de João capítulo 4? Jesus falou assim, olha, vão lá na cidade e tragam comida para mim. Nesse interim, quando os discípulos saem, Jesus encontra uma mulher samaritana que bebe da água que Jesus oferece. Jesus tem aquele diálogo, Jesus transforma a vida daquela mulher. Quando os discípulos chegam com a comida, o que Jesus diz? Eu já me alimentei. Porque a instrução de Jesus, é isso que a gente precisa entender. O povo de Israel no Antigo Testamento,
ele deixou a sua função principal, que era ser a luz que brilha no mundo, que era ser aquela estrela. Sabe, no nascimento de Jesus teve uma estrela que guiou os pastores, que guiou os reis magos. Aquela estrela simboliza o que deveria representar o povo de Israel. O povo de Israel deveria ser esse luzeiro para a humanidade, esse luzeiro para todas as gerações da terra. O povo de Israel deveria ser essa atenção que o povo da terra precisava se voltar. E o povo de Israel se perdeu nisso. E Deus, querido, Deus, ele é amor. Ele vai falar em Ezequiel a questão do atalaia, que a gente precisa falar, a gente precisa anunciar o Evangelho. A palavra de Deus, ela veio para transformar. E a vontade de Deus, querido, é que ninguém se perca. Jesus, um pouco antes da sua morte, Jesus ele vai orar e ele vai colocar todo aquele seu temor, quando ele chora lágrimas de sangue, ele vai colocar toda aquela sua vontade de que ninguém se perca. Jesus não queria que ninguém se perdesse. Deus não quer, querido, que ninguém morra sem Ele. Não é essa a vontade de Deus. O homem morre sem Deus porque escolhe os caminhos, porque o homem escolhe viver sem Deus. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é amar, a vontade de Deus é acolher, a vontade de Deus é transformar. A vontade de Deus é mudar completamente uma vida. Essa é a vontade de Deus. Se a gente parar para olhar aqui, os fariseus estavam errados dentro da interpretação, da tradição, da lei, ao pé da letra. Não, eles não estavam errados. A gente precisa também entender um pouco que o povo de Israel, depois que saiu da Babilônia, houve uma quebra moral muito grande no povo. E o povo ficou com muito medo de fazer aquilo que era errado, de errar de novo. Por isso os fariseus, eles começaram a não ceder para pequenas coisas. Só que eles não cediam num ponto, mas a sua própria vida ia se tornando vazia. Os fariseus que foram surgindo logo depois da saída da Babilônia, eles foram tendo seus sentimentos, seus corações esvaziados. Na interpretação literal da lei, eles não estavam completamente errados. Mas o que Jesus queria mostrar ali, como Jesus vai falar com relação aos dízimos, às ofertas, eu não vim revogar a lei. Eu só vim dizer que eu estou acima da lei. E que a minha vontade, o meu amor, ele está acima de qualquer coisa. E o que eu queria meditar com os irmãos aqui, a gente não tem tanto tempo para pensar na questão da vida daquele homem em si, isso vai ficar para uma outra oportunidade, mas eu queria pensar aqui com os irmãos, querido, que a gente conseguisse entender, porque se a gente consegue entender o olhar de Jesus, se a gente consegue entender a preocupação de Jesus, se a gente consegue entender o que Jesus queria, a gente consegue fazer a vontade de Deus, a gente consegue fazer aquilo que Deus quer, e aí a gente consegue cumprir, a gente consegue obedecer, a gente consegue fazer mais aquilo que Deus quer que a gente faça. E aqui, queridos, Jesus ele estava desafiando. Jesus aqui sabia o perigo que ele estava correndo. Jesus aqui sabia as forças que estavam contrárias a ele. Mas mesmo assim, Jesus amou. Jesus olha para aquele homem. E o versículo 8 diz que Jesus conhecia o pensamento daqueles que estavam ao seu redor. Jesus olhou para um por um. O versículo 10 fala que Jesus olhou todos que estavam ao seu redor. Jesus olhou um por um. Jesus conhecia o coração. Jesus conhecia o pensamento. Mas ainda assim, Jesus chama aquele homem e fala: levanta-te e vem para o meio. E aquele homem ficou permanecendo em pé. Jesus falou: então, me dá aqui a sua mão. E a mão daquele homem foi completamente restaurada naquele momento. Jesus quer restaurar a vida. Jesus quer restaurar a sua vida. A gente está vivendo um tempo hoje, deixa eu falar um pouco mais disso lá no final, onde Jesus está enfrentando uma série de desafios, querido. Não só apenas nós como igreja, mas Jesus está enfrentando muitas barreiras para alcançar corações.
A gente tem várias barreiras nas gerações que estão surgindo hoje, as gerações mais novas, que algumas gerações atrás não tinham. Ontem a gente conversava aqui em casa a respeito disso. Algumas gerações atrás, a pessoa conseguia imaginar o amor de Deus, se espelhando no amor do pai, no amor da mãe, porque eles tinham um lar, eles tinham uma família, tinham união, tinha preocupação. Hoje a gente vive uma geração que na sua maioria esmagadora cresce sendo disciplinada e educada pela TV, pela escola, não sabe entender e compreender o amor do pai, o amor da mãe, os sacrifícios que o pai ou a mãe faz. Muitos, queridos, não tem nem mãe nem pai para poder se imaginar, para poder ter um espelho e poder reproduzir o seu amor a Deus em cima daquilo. São barreiras, querido, que Jesus está enfrentando para conseguir mostrar o seu amor, para conseguir alcançar o teu coração. Jesus está enfrentando uma dificuldade muito grande, querido, para conseguir chegar. Jesus está enfrentando uma batalha muito grande e a gente está vivendo situações e tempos muito difíceis que Jesus está enfrentando para chegar até nós. Mas a gente precisa acreditar que Ele é o Senhor de tudo, querido. Amém. Ele sabe todas as coisas, Ele compreende todas as coisas, Ele sabe todas as dificuldades, mas Ele é capaz de enfrentar tudo por você. Deus é capaz de enfrentar todas as coisas para alcançar o seu coração. Deus é capaz de enfrentar todas as situações, todas as controvérsias, todas as blasfêmias, todas as baixarias, todas as zombarias. Deus é capaz de enfrentar todas as mentiras que estão sendo colocadas. Deus é capaz de enfrentar a tua dureza de coração, o teu congelamento. Deus é capaz de enfrentar a nossa falta de fé. Deus é capaz de enfrentar tudo para alcançar o nosso coração por amor, querido, porque Ele nos ama, porque o seu objetivo principal é amar. Deus nos ama e Ele enfrenta todas as dificuldades para dizer para nós: vem aqui para o meio. Deus quer dizer para nós nessa noite: vem para o meio, tem intimidade comigo, cria um relacionamento comigo, vive aqui na minha presença, vem para o meio. Deus está te chamando nessa noite: vem para o meio, vem para o meio. Deus está dizendo: olha, eu estou me esforçando para chegar até você, eu estou lutando para a minha palavra alcançar o teu coração. Eu estou enfrentando barreiras, eu estou enfrentando o mundo, eu estou enfrentando blasfêmias, eu estou enfrentando zombaria, eu estou enfrentando a dureza, eu estou enfrentando aquilo que o diabo vem batalhando, eu estou enfrentando. Deus está dizendo para você: eu estou enfrentando, eu estou lutando por você. Vem aqui para o meio, vem para o meio, vem para mim, vem para perto de mim. É tudo que Deus quer, querido, que você chegue para perto dEle. Ele tem que ser o tudo, e a gente precisa crer, querido, que Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo, querido. E quando eu digo que Jesus está acima da lei, eu não estou querendo incentivar aqui ninguém, pelo amor de Deus. Não vai dizer: eu assisti a mensagem do pastor Leandro e que é para a gente desobedecer a lei, para a gente fazer um monte de coisa contra a lei. Não é isso. A gente precisa obedecer a lei. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso, que a gente precisa obedecer às autoridades. Toda autoridade foi instituída por Deus. Paulo diz isso em Romanos. A gente precisa ser obediente à lei, mas a gente precisa diferenciar, discernir lei de Deus, instrução de Deus, letra e espírito. A letra mata, mas o espírito vivifica. Amém. A letra é para nos matar, a lei é para a gente não se reconhecer como pecador, como um ser humano necessitado de Deus, mas o Espírito Santo nos dá vida. E pelo Espírito Santo, quando a gente entende a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quando a gente consegue compreender que Deus é trino, que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo, e quando a gente começa a compreender que Deus ele é Espírito Santo, a gente começa a levar o Espírito Santo, a gente começa a clamar, a pedir, a fazer esse Espírito Santo. Eu acho interessante a analogia do Espírito Santo como sopro, como vento. É muito interessante isso, porque ele vai, o vento simplesmente chega aqui.
todo lugar da terra sopra um vento. O Espírito Santo, querido, ele quer alcançar cada lugar da terra. Amém, Jesus. Então os fariseus, eles não estavam totalmente errados. Jesus sabia disso. E Jesus estava enfrentando aquela situação para mostrar que ele não estava desobedecendo as instruções acerca do sábado. Jesus não estava indo contra a lei, mas eu queria que você desse uma lida em Êxodo 31, versículo 13. De todos os textos acerca do sábado, Êxodo 31, 13, fala uma coisa, e a gente precisa entender a Bíblia, as instruções de Deus, né? Acabei me embolando aqui. A gente precisa entender as instruções de Deus nos detalhes. Os detalhes, eles falam muita coisa. Êxodo 31, versículo 13. Livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Diz assim, ó: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. É por sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Há uma outra versão que fala para que haja esse relacionamento, para que haja essa interação entre mim e vocês. O sábado, querido, é um lugar de descanso. Hoje a gente considera o nosso sábado sendo domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou e muitas outras coisas. Isso aí é um outro estudo que a gente pode falar a respeito desse dia da semana, mas isso não significa que a gente não tenha um dia para dedicar ao Senhor, um dia para criar relacionamento com o Senhor. Quando Deus fala aqui em Êxodo capítulo 31, e a palavra de Deus, olha, eu quero que vocês guardem esse dia como um sinal entre nós, eu quero que vocês guardem esse dia como um elo entre nós. Esse dia precisa ser um dia da maior aproximação, da maior busca. Ele precisa ser um dia festivo, ele precisa ser um dia onde a gente tenha uma festa, onde a gente tenha um relacionamento, onde a gente dance junto, onde a gente viva junto, onde a gente curta junto. Isso é o sábado do Senhor. E é isso que Jesus estava querendo colocar: relacionamento. Relacionamento é a gente pegar Deus, querido, sabe? Separar um momento. Eu compartilhei hoje lá no grupo da célula um vídeo. Tem um camarada, querido, que eu sou doido para conhecer pessoalmente. Eu fiquei apaixonado pelas ministrações dele. Chama-se Paulo Vicente, fazendo até a propaganda dele aqui. Eu coloquei lá um vídeo. Tem duas canções dele, duas canções que ele canta lá, que ele ministra. Uma é do Juliano Som, e a outra, né, essa canção, né, que é muito linda, uma canção já antiga, mas que tem várias versões hoje. E eu compartilhei lá o vídeo, e o que eu gosto dele, o que eu gosto do Paulo Vicente, é a ministração, sabe, querido? Então, hoje a gente tem essa facilidade, você pegar um vídeo no YouTube, você pegar uma canção dessa, e você colocar, querido, separar o teu tempo, separar o teu momento, e começar a adorar, começar a clamar, começar a elevar palavras, querido, de exaltação a Jesus Cristo. Sabe, engrandecer o nome dele, glorificar o nome dele. Jesus, ele não é contra a lei, querido. Ele só quer dizer o seguinte: independente de qualquer lei, ele vai continuar nos amando. Amém. Ele enfrenta qualquer luta, querido, para alcançar o teu coração, para chegar ali e destruir todas as amarguras, querido. Quantas pessoas estão vivendo vidas amarguradas, corações partidos, tristezas na alma. Deus quer alcançar a alma, querido. Deus quer curar corpo, Deus quer curar doenças, Deus quer curar enfermidade. Sim, a gente está vendo aqui vários milagres de Jesus, várias coisas que Jesus está fazendo na vida de muita gente. Mas Deus quer alcançar, antes de tudo, que Deus quer alcançar o coração. Há um outro texto que a gente vai falar mais para frente, em outros domingos aí para frente. Jesus, ele cura 10 leprosos, e dos 10 apenas um volta para ter relacionamento com ele, 9 vão embora. É muito importante uma cura física, é muito importante uma cura, sabe, de uma enfermidade.
mas a gente tem um coração arrependido, a gente tem um coração contrito, a gente tem um coração que se derrama aos pés do Senhor, é muito maior do que qualquer coisa, querido. Deus quer isso de nós. Deus quer isso de nós. E repare no versículo 9. Eu queria, antes de encerrar, que a gente meditasse no versículo 9. Preste atenção lá de Lucas 6, versículo 9. Jesus ele fala assim: olha, o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Ou deixá-la morrer? Querido, isso me chamou muita atenção. Detalhes, querido. A palavra de Deus, ela tem detalhes. Preste atenção na colocação de Jesus, na meditação que ele quer colocar. O bem ou o mal? Salvar ou deixar morrer? Isso é muito interessante, querido. Isso é muito interessante porque o apóstolo Tiago, ele na sua carta, ele vai dizer que há pecados por omissão. Isso é muito sério. Às vezes a gente peca por omissão. Às vezes a gente peca por não fazer. Havia um ditado que perdurou até Jesus Cristo, que era muito popular, que dizia assim: não faça ao outro aquilo que você não quer que faça para você. E aí o que o povo fazia? Nada. E aí ninguém fazia nada por ninguém, com medo de errar. Ah, não, eu não vou fazer porque eu não gosto muito disso, então eu não vou fazer isso. E aí esse ditado que era não faça, né, começava com a negativa, não faça aquilo que você não quer que faça para você. Essa palavra não faça, ela levava o ser humano a não fazer. E aí Jesus fala assim: agora eu vou mudar essa história. Faça aos outros. E aí presta atenção na mudança que Jesus deu. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse você. Isso muda completamente, querido. Isso traz uma transformação completa na nossa visão, na nossa maneira, porque a gente sai da inércia, a gente sai de um congelamento, a gente sai da passividade, a gente sai de um isolamento para uma atividade, a gente se torna a pessoa ativa. Não, eu vou fazer porque eu gostaria que fizesse isso comigo. Não, eu vou falar porque eu gostaria de ouvir essa palavra. Não é a pessoa estar triste e você dizer: fica triste não. Querido, ninguém que está triste, que está chorando, que está sofrendo, quer ouvir alguém dizer: fica triste não. Parece que a palavra mágica não é ficar triste não. Diga aquilo que você gostaria de ouvir. E é por isso que Deus coloca, querido, a gente em contato com aqueles que estão passando por situações que a gente já passou. Omitir-se, querido, de ajudar é deixar o mal prevalecer. Esse é o questionamento de Jesus. O que é lícito fazer, o bem ou o mal? É eu me omitir e deixar o mal prevalecer, ou eu tomar uma atitude de transformar uma vida, de mudar alguém? Jesus ele se sacrificou, Jesus enfrentou desafios para alcançar o nosso coração. E Ele nos quer numa posição em que a gente alcance corações de pessoas. Tem um livro, querido, que eu super recomendo, esse livro aqui. Não sei quantos conhecem, ó. Não sei quantos tem esse livro. Recomendo. Se você não tem ainda, adquira. Você pode conseguir achar ele em PDF na Amazon, tem na leitura, ou então encomenda pra gente que a gente fala: ó, esse livro aqui, ó. E aí eu queria ler um trechinho desse livro, que esse livro ele medita sobre o texto em que Jesus ele vai orar, lá de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. E Jesus vai orar, e Pedro, Tiago e João, eles estão ali, eles dormem, eles cochilam. Jesus vai orar, volta, encontra dormindo, dá uma bronca, vai e volta. Então, esse livro ele medita em torno disso. E na página 61 ele diz assim: dormimos, que Jesus volta e acha os discípulos dormindo. E aí diz assim, dormimos quando achamos, como Davi em 2 Samuel 11:2, que podemos tirar umas férias da vida espiritual, ou uma simples folguinha.
E aí nos escondemos nos nossos próprios palácios, construídos sob sangue, tristeza e dor de outros. O sono de Davi lhe custou muito caro. Mas você já parou para ler toda a história? Não foi doloroso somente para ele, mas para gerações após ele, para o povo na época dele e mesmo após sua partida. Essa é a amplitude das nossas atitudes que não conseguimos entender. Quando Jesus ele diz ali, basta, levantai-vos, lá em Marcos 14, toda atitude tem consequências e cabe a nós dar consequências boas. Querido, vivemos um tempo, quarentena, isolamento, mas as nossas atitudes, mesmo no isolamento, elas têm consequências. A palavra de Deus fala, se você pesquisar, em vários versículos ela fala que o povo de Deus pecou na sua solidão, que o povo de Deus pecou no seu isolamento. Às vezes sozinho, querido, a gente ainda peca contra Deus. Levante-se, aí continua dizendo o livro na página 61, levante-se em direção a Deus, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Você já se posicionou? Está nesse livro aqui, querido. Você já se posicionou? Deus nos chama. Omitir-se também é uma forma de pecado. Omitir-se é forma de pecado. Deus nos chama, querido. A gente está vivendo uma situação hoje. Não sei se é Deus que está assolando a terra com a praga. Pode ser. O ser humano ele vem desobedecendo. O ano passado e esse ano foram muitas as zombarias de desobediências e pessoas chamando Jesus de transvesti. Não sei se é Deus assolando a terra com praga. Não sei se é o diabo ganhando mais espaço por causa da legalidade que foi dada, exatamente em função da zombaria de negócio. Não sei se isso é apenas uma coisa passageira que logo vai passar, eu não sei, Deus não falou. Eu orei e Deus me disse apenas o texto lá de Atos capítulo 1, e Deus respondeu para mim lá de Atos 1 versículo 7, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Deus é quem sabe. Agora uma coisa eu tenho certeza, Deus quer de nós uma posição ativa. Amém. Deus quer que a gente faça. Deus não quer que a gente não faça. É a hora da gente adorar mais. É a hora da gente, depois que isso passar, a gente sair fortalecido em Deus, fortalecido espiritualmente. Amém. Amém? Então vamos adorar ao Senhor, querido, e vamos clamar ao Senhor. Curve a sua cabeça, põe a mão no seu coração, escute a nossa oração. E nós vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo, Pai, tem misericórdia de nós. Amém, Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. E queremos clamar, Abba Pai, Paizinho. Olha para cada um de nós. Somos filhos, ó Pai, assustados, assolados por uma situação no mundo que é muito maior do que o vírus. Há muitas coisas acontecendo que a gente não tem resposta agora, que a gente vai entender lá na frente. Mas não é apenas o vírus, não é apenas uma enfermidade. Há muito mais coisas querendo ser ensinadas. Deus, nós já temos ouvido falar, Pai, de pessoas querendo, esse G20, querendo levantar um homem que possa governar o mundo e trazer instruções de paz para que não haja essas discussões. Deus, o mundo já começa a se desenhar para que a Tua palavra escrita em Apocalipse comece a se cumprir. É verdade. E o que a gente está vendo, Deus, é um direcionamento para que a Tua palavra seja cumprida. Mas a gente fica aqui, Deus, sem entender. E o que a gente clama a Ti, Deus, é nos enche cada vez mais, Pai. Deus, visita cada um aqui agora, nesse momento. Seja ao vivo, seja gravado. Visita esse coração dessa pessoa que está orando agora. E que a Tua palavra alcance esse coração, dizendo, olha, filho, eu te amei. Eu me sacrifiquei por você.
Eu estou lutando por você, eu estou enfrentando barreiras, eu estou quebrando várias barreiras, eu estou destruindo vários obstáculos para alcançar o teu coração. Filho, me escuta e vem para o meio. Deus alcança corações nessa noite para que eles possam escutar o teu chamado. Levanta e vem para o meio. Significa vem para perto de mim, ouve a minha voz, se aproxima da minha palavra, recebe da minha palavra, me adora, me busca, alcança o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Deus, toca agora nesses corações, visita esses lares. Visita essas pessoas que estão presas, que estão ali, ó Deus, sem ver saída, que não sabem o que fazer, que já estão com nervos à flor da pele, Deus, já 2 semanas aqui no Brasil de confinamentos, e as pessoas já estão começando a ter conflitos consigo, com os outros. Deus, em nome de Jesus, visita essas famílias agora. Sim, Senhor. Visita esses corações agora, Deus, agora em nome de Jesus. E nós pregamos aqui, nós falamos aquilo que cremos. Deus, o Senhor está acima de tudo, o Senhor é soberano sobre tudo, todas as autoridades são colocadas porque o Senhor colocou, mas elas estão debaixo do Senhor. O Senhor está acima delas, está acima de qualquer coisa, o Senhor está acima de qualquer lei, está acima de qualquer ordenança, o Senhor está acima de tudo. Então, Deus, o teu amor, ele é maior que o sábado, o teu amor é maior que a quarentena, o teu amor é maior que o isolamento, o teu amor é maior que a enfermidade, o teu amor é maior do que a doença, o teu amor é maior, Deus. Aleluia. O Senhor nos ama. Deus não deixa o diabo arrancar do nosso coração a certeza de que o Senhor nos ama. É verdade. E muito obrigado, Deus, pelo teu amor sacrificial. Muito obrigado, Deus, porque o seu amor por nós foi um amor que não teve limites. O Senhor foi fiel até a morte, e não uma morte simples, mas uma morte de cruz, uma morte de sofrimento. Verdade. Coroas de espinho, pregos. O Senhor sofreu vexames, foi cuspido na cara. O Senhor sofreu isso tudo por nós. Quanta luta o Senhor está enfrentando hoje em dia ainda, Pai. Então alcança o nosso coração, visita esse meu irmão, essa minha irmã agora aí, Deus, em nome de Jesus. E recebe, ó Deus, esse culto que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe sim, ó Pai. Querido, estenda a mão para a bênção e que a graça do nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, não há outro. Que o amor de Deus, o nosso maravilhoso e adorado Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, a unção, os dons, o fruto do Espírito Santo, visite cada um que está no seu lar aí, ao alcance da nossa voz nessa noite. E seja assim com todo o povo de Deus espalhado na terra, não apenas hoje, mas até a volta de Jesus Cristo. E a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Amém. 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 Que Deus